Divina misericórdia, divina misericórdia. Bem-vindo ao Cenáculo da Misericórdia. Não se esqueça de ajudar a nossa devoção a crescer ao gostar, comentar e partilhar a misericórdia de Jesus. E como a Fifi disse, né, estamos aqui já desde o início desse cenáculo online, coordeno os cenáculos presenciais, e estou aqui hoje, a primeira palavra que eu tenho a dizer é gratidão. É gratidão, e eu gostaria de dizer a Fifi e a todos vocês que hoje eu preciso partilhar, nada é por acaso, eu agradeço ter relido esse encontro, porque ele veio muito, muito, né, ao encontro do que eu estou passando, e também você, a Fifi, e outros membros que a gente conhece do apostolado, mas é extremamente reconfortador ver o tanto que esse Deus é presente, amoroso e misericordioso, que eu consiga, né, que Ele me dê a graça de eu, né, expor isso para vocês consigam, né, que chegue ao coração de vocês essa mensagem. Jesus, eu confio em vós. Vocês estão vendo Jesus aqui, ó, no fundo? Eu estou gravando aqui, ó, com ele ao meu fundo, esse aqui é o banner, Jesus Misericordioso, que caminha conosco toda a festa da misericórdia. Ele caminha conosco da matriz até a capela da Divina Misericórdia. Estamos sob os seus raios. Amém? Amém. A Nadir também, a nossa apóstola, né, Nadir? Fala um oi pro povo aí. Essa é a apóstola Sorriso, viu? Olá, boa noite, pessoal. Eu sou daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e não temos cenáculo ainda em Porto Alegre, então eu estou há uns 3 anos, acredito, ou mais, aqui neste cenáculo que me sustenta muito, me sustenta fortemente. Hoje mesmo eu estava fazendo minhas atividades de dentro de casa, antes de sair para a rua, enfim, e cada coisa eu estava lembrando, assim, que eu estava fazendo, eu estava lembrando de passagens do cenáculo, de coisas que a gente aprende e que fica no coração, né, do agradecimento a Deus e por Ele permitir tantas coisas que a gente faça e sinta a presença dEle no nosso meio. Isso é muito bom, eu devo muito isso também ao cenáculo. Amém. Posso começar? Sim. Então tá. Diálogo de Jesus com a alma sofredora. O Senhor pede aos que sofrem no corpo ou na alma que não desanimem. Ele próprio quis padecer e deseja que nos unamos a Ele pela fé. O caminho para o céu passa pelo Calvário. Um minutinho só, então, continuando a minha apresentação aqui, a Fifi já disse, eu vou reiterar, é o diálogo de Jesus com todos nós, né, com todos aqueles que estão passando provações, né, e estão enfrentando aí suas batalhas a cada dia, e creio que nós vamos entender, né, que tudo o que nós passamos tem um propósito, né. Eu quero oferecer esse cenáculo, portanto, a todos aqueles que estão vivendo mais especificamente momentos bem difíceis. Eu me lembrei da própria Fifi, a qual eu iria passar esse cenáculo, esse encontro, mas ontem passou mal, mas é uma guerreira, está de pé pela força da oração, pela fé, confiança que ela tem. Nós temos a Sandrinha também, que é uma grande serva, que está nos ajudando no Congresso Diocesano, e de repente os pés incharam demais a ponto dela estar internada. Está confiante, mas quer participar do cenáculo e está internada, não tem um diagnóstico ainda, mas nós acreditamos que até o Congresso vai estar tudo bem.
a Vânia, né, também, Tarsis está passando, então, por todos aqueles, e de certa forma eu também, por minhas batalhas, né, nesse fim de semana eu passei por um grande sofrimento na obra, né, chorei muito à frente do quadro de Jesus, mas aí eu coloquei a minha pequena cruz na cruz do Senhor, né, sabedora que tudo provém para o bem daqueles que amam ao Senhor. Este é o nosso ministério, né? E nós possamos nos manter confiantes, pois nós estamos, como eu já disse, esse é o módulo 4, é o módulo, né, do caminho da santidade. A nossa meta é o céu, e Jesus deixa bem claro, né, por primeiro ele viveu o Calvário, e ele deixa bem claro que o caminho para o céu passa pelo Calvário. Mas nós vamos entender que esse Calvário, com ele, tem um novo sentido, tem uma nova dimensão. Podemos prosseguir. Sagrada Escritura. João, capítulo 12, versículos de 24 ao 28. Eu vos afirmo, e esta é a verdade: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ficará só. Se, pelo contrário, ele morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Quem neste mundo odeia a sua vida, aguardará para a vida eterna. Se alguém me quer servir, que me siga, e onde eu estiver, estará também meu servidor. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Sinto agora grande aflição, e que direi? Pai, livra-me desta hora? Não, é precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Muito bem. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai refletir é a comparação com o grão do trigo, né? Assim também ocorre conosco, com a nossa vida. É preciso, entre aspas, morrer para as coisas do mundo, né? Para as coisas que põem em risco a nossa salvação, põem em risco a nossa dignidade. E qual a nossa postura diante das tribulações e sofrimentos? Diante de tentações e aflições? Porque aqui a gente vê que Jesus termina, né, questionando isso. O que ele fez, né? Pois é nesta hora que vamos testemunhar nossa fé. É nesta hora que nós precisamos ter a temperança, que é algo que eu encontrei muito nesse apostolado, né? A autoconfiança, o autodomínio, o equilíbrio, pedir a força do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo. Então, é nas horas de maior combate, de maior embate, que nós devemos dar testemunho. É manter a serenidade e a confiança que tudo concorre para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor. Então, o exemplo de Jesus é o que ele diz, né? O que eu vou falar nessa hora, né? Então, ele diz, é para isso que eu vim. E a intimidade dele com Deus é tão grande, né? Ele está no Pai, o Pai nele, que ele já tem a confirmação, já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Então, o eu sou, né? Eles eram, né, um só, né? Em naturezas diferentes. Então, eu gostaria de aqui fazer a primeira partilha do que aconteceu comigo. Sábado, nós tínhamos 2 missões importantíssimas. Nos preparamos, eu e meu esposo, muito. Demos o nosso 100%,
mandei todo o roteiro, eu tinha uma pregação, eu mandei todo o roteiro para a coordenadora da Caminhada da Misericórdia de primavera. Ela gostou demais, estava tudo preparadinho, tudo, nosso humano estava tudo pronto. E à tarde nós ia dar certinho, de manhã a gente ia num compromisso e à tarde nós tínhamos outro. Mas na metade do caminho, nós fomos impossibilitados de continuar, deu uma pane no nosso carro e não teve o que fizesse esse carro para pegar. Num local que não pegava internet, sem sinal algum, é um tempo fechado para chuva, e o que acontece? Em nenhum momento a gente se desesperou. Demorou muito para chegar o socorro. Na verdade, Deus enviou 2 homens para nos ajudar. E demorou muito, mas essas pessoas eram pessoas de Deus. E elas nos ajudaram muito. Então, pela graça de Deus, eles nos levaram até Teodoro Sampaio, uma cidade próxima, e lá tudo foi resolvido. Conseguimos o caminhão, o guincho, eles retornaram conosco, acionamos o seguro, mas enfim. O nosso segundo compromisso era a reunião do Congresso, né, uma visita técnica, mas com formação também. Mas não foi possível, porque nós chegamos em casa, já era perto das 3 horas e não tínhamos o carro que nos trouxe, não poderia passar por Prudente. Porque ele estava alinhado com o guincho, então ele não podia desviar o caminho. Enfim, e como eu disse, eu chorei, eu me prostrei diante do quadro, chorei muito, mas hoje, lendo esse estudo todo, meu Deus, como eu me encontrei, como que eu, assim, eu estou tendo discernimento, que é preciso, algumas coisas acontecerem para a gente verdadeiramente sentir a nossa fé, De repente isso foi tirado, a fim de que eu pudesse verdadeiramente sentir a presença desse Deus. O auxílio que ele nos enviou foram pessoas assim muito especiais. E então assim eu falei, Senhor, hoje eu pude perceber o quanto que a gente confia nele e que a gente sabe que ele fez, que ele permitiu, que ele não fez, que ele permitiu, porque tinha um propósito maior. Então eu até agradeço ele me permitir passar esse encontro hoje, porque é verdadeiramente você relendo e você passando, compartilhando, que você vai entendendo e tendo maior discernimento sobre o que é o sofrimento. Continuemos. Catecismo 1508. O Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso, São Paulo deve aprender do Senhor que basta-te a minha graça, e que os sofrimentos que temos de suportar podem ter como sentido completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a Igreja. Bom, aqui eu destaco o poder do Espírito Santo, que ele dá a algumas pessoas, o carisma da cura, mas para manifestar a força da graça de Deus. Então, assim, a gente retoma aquele ponto. Nós somos templo do Espírito Santo, pelo sacramento do batismo. Assim, tudo é pela graça de Deus. Então, se não houver a cura ou o atendimento daquilo que nós queremos, vamos lembrar, basta a graça de Deus. E é na fraqueza que vamos encontrar esta força interna que nós temos. E que este sofrimento que temos de suportar, no caso aqui é aguentar mesmo, não é de dar suporte, apoio, mas é no sentido de aguentar firme. Pode ter
E eu vou retomar aqui, ó, como está no catecismo, né? Como sentimento, completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, por seu corpo que é a igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos, né, nele, ele é a cabeça. Então, que essas tribulações, esse sofrimento, eles podem completar na nossa carne aquilo que falta na paixão de Jesus Cristo. Então, é muito forte isso, né? Pode ser o processo de purificação, de edificação, pode ser não, é um processo de purificação, de edificação e salvação, né? Então, é muito importante a nossa postura nesse sofrimento, não murmurar, né? Mas louvar e entregar para Deus, entregar, Senhor, eu coloco na tua cruz a minha cruz, né? Santa Faustina vai nos mostrar no diário alguns exercícios, né? Que ela se debruçava assim na frente da cruz e entregava, porque aqui está dizendo isso e é muito, muito forte, né? Nós somos o corpo místico de Jesus, nós somos a igreja, né? Então, colaboremos para essa purificação, para essa edificação. Eu também aqui eu relembrei muito do que eu vivi há um mês e pouco, né, com a Páscoa de 2 irmãs minhas, numa mesma semana, em 4 dias, que estavam firmes no tratamento, e assim, as duas pioraram juntas, as duas, né, tiveram a passagem praticamente juntas, e a gente entrega tudo para Deus, né? Fala assim, entregamos aquilo que não entendemos, entregamos em tuas mãos. Em Atos 16:31, tá? Assim, creia no Senhor teu Deus, e tu e sua família serão salvos. Então, nós acreditamos que tudo é pela salvação, é pela purificação e salvação nossa e de toda a nossa família. Então, que a atitude de um membro da família, né, que está buscando a Deus em espírito e verdade, ele não é, a graça não é só para ele, mas é para todos, né? O que a gente vai aprendendo ao longo deste caminho da divina misericórdia, e especialmente estudando nesse módulo, é o caminho da santidade, como está lá no início, e o caminho para o céu passa pelo Calvário, né? Mas que tenhamos calma, não ficamos assustados, especialmente quem está iniciando, não se assusta, porque nós somos sustentados pela graça de Deus. Pela graça e pela misericórdia de Deus, que Jesus se rebaixa para nos levantar. Assim, o sofrimento, como eu disse lá atrás, ele tem um novo sentido. Nós sentimos essa força de Deus, ele tem uma dimensão. Nós vamos ver que o que Jesus mesmo vai nos dizer sobre isso, pelo Diário de Santa Faustina. Continuemos. Diário de Santa Faustina, 1487. Diálogo de Deus misericordioso com a alma sofredora. Diz Jesus: alma, vejo que estás sofrendo muito. Vejo que não tens força nem sequer para falar comigo. Eis que eu mesmo falarei contigo. Ainda que os teus sofrimentos sejam os maiores, não percas a tranquilidade de espírito, nem te abandones ao desânimo. No entanto, diz para mim, minha filha, quem ousou ferir o teu coração? Conta-me tudo, fala-me de tudo, sê sincera no procedimento comigo. Desvenda-me todas as feridas do teu coração. Eu as curarei e o teu sofrimento se tornará fonte da tua santificação.
E diz a alma. Um minutinho Tá. só, Nath. Esse parágrafo tem muita coisa para a gente retomar. E teu sofrimento se tornará fonte da tua santificação. O que eu acabei de dizer, né? Então, o sofrimento, ele tem uma nova... A gente consegue entender bastante o sentido dele, o significado dele, né? Primeiro ponto aqui, quando ele fala com a alma, e nós podemos entender isso, Jesus vê o nosso sofrimento, né? Eu já ouvi pregação que a pessoa fala assim, parece que Deus não me escuta. Não, Deus está te vendo, Deus te vê a todo momento. Ele toma a iniciativa de estar falando com ela. E aí eu vou dizer, com a alma sofredora, comigo, com você, com todos aqueles que estão abertos, né, para o diálogo. Por pior que seja o sofrimento, o que ele pede? Não desanimes. Não desanimes, aqui não é o final. Não perca a tranquilidade. Então, ele não quer o nosso desespero. Na verdade, o apóstolo da Divina Misericórdia, depois que ele realmente persevera nesse caminho, eu vou falar por mim, a gente não se desespera mais. É uma graça que ele nos concede. A temperança, o equilíbrio, né? Entretanto, ele quer que a gente fale. Ele quer a nossa confissão. Quer que coloquemos tudo para fora, né? Tudo para fora, tudo que nos machuca. É bem aquele amigo, né? Que às vezes está vendo que você não está legal, mas ele, né, fica perguntando para você expor para fora, né? E aqui me veio a graça da confissão, fonte de cura e libertação, né? Eu vivi, como eu disse, há um mês atrás, um momento muito difícil da minha família, e eu senti a presença desse Deus. Quando uma das minhas irmãs viveu a sua Páscoa, eu estava em Mandaguari, e naquele dia o Padre Edson também estaria lá, e o Padre Edson estava conversando comigo pelo WhatsApp, e antes da gente vir embora, ele quis, né? Ele falou, eu estou aqui. E eu e meu esposo fomos, né, ter com ele. E aí eu pedi uma oração. Ele fez uma oração em nós. Ele nos deu um abraço tão, tão, tão divino, que eu senti o abraço de Deus. E era Jesus me abraçando ali, na pessoa do sacerdote. E no caminho, estávamos em Mandaguari, até chegar em Londrina, um caminhão passou por nós várias vezes. E atrás desse caminhão tinha a figura enorme, a imagem enorme de Jesus misericordioso. Com a inscrição, Jesus, eu confio em vós. E esse caminhão passou por nós várias vezes e depois ele nos conduziu até Londrina. Em Londrina nós fomos para o UEL, onde meu filho estava terminando uma prova. Esperamos ele terminar a prova e retornamos para Venceslau, né? E fomos para o velório da minha irmã, que havia acabado de chegar. Então, é a presença desse Deus conosco, dizendo assim, eu estou com você. Coragem, né? Então a gente sente, né? Na missa, o padre diz assim, o Senhor esteja convosco. E nós falamos assim, Ele está no meio de nós. Então, meus amados, a gente sente, né? Nesse caminho da misericórdia, a gente sente essa presença desse Deus conosco, né? E no dia, uma semana depois, né, que as minhas irmãs tinham falecido, 10 dias de uma e uma semana de outra. Olha só, ele arrumou todas as circunstâncias para eu estar em Epitácio divulgando o congresso, para levar os cartazes e conversar com os sacerdotes. Quando eu cheguei numa paróquia de Epitácio, estava tendo, olha só
a graça que esse Deus nos proporciona. Estava tendo adoração, exposição do Santíssimo, e o sacerdote estava no fundo acolhendo confissão. Quando eu cheguei e me dei, né, eu fico até emocionada. Eu me prostrei e ali eu fiz o meu exame de consciência. Eu chorei e eu fui me confessar. E saí de lá, assim, totalmente em paz. E assim, na certeza que esse Deus caminha conosco. Amém? Continuemos. A alma diz: Senhor, meus sofrimentos são tão grandes e tão numerosos e duram há tanto tempo que começo a desanimar. Jesus diz: Minha filha, não podes desanimar. Sei que confias em mim sem limites. Sei que conheces a minha bondade e a minha misericórdia. Então, talvez possamos conversar detalhadamente sobre tudo o que aflige o teu coração. A alma Certo. diz: Pode continuar. Tenho tantas coisas para vos dizer que não sei do que falar primeiro, nem como expressar tudo isso. Jesus diz: Fala comigo com simplicidade, como entre amigos. Então, conta-me, minha filha, o que te detém no caminho da santidade? Minutinho só. Então, aqui nós vamos pontuar a questão da confiança, a bondade, né, e a misericórdia desse Deus, quando ele diz assim, ó, conheces a minha bondade e a minha misericórdia, né? Então, ele quer que nós falemos com ele sem rodeio. É um amigo. Já não quero vocês como servos, mas como amigos. Já não os chamo como servos, mas como meus amigos, né? Então, ele é o nosso melhor amigo. É o que deseja, né, que nós tenhamos liberdade com ele. E aí eu vou lembrar de uma pregação de um grande sacerdote aqui da diocese, que é lá da paróquia da FIF, né, que ele diz, que eu já assisti 2 palestras dele, e ele vai estar no congresso conosco, que ele fala maravilhosamente sobre isso, que não basta você saber de Deus, de Jesus, conhecer, né, porque você conhece pelas formações que você faz, mas é necessário ter uma intimidade com esse Deus. E eu creio que essas passagens aqui, Jesus está dizendo exatamente isso, ele nos quer com uma vida de oração em que nós possamos ter liberdade e intimidade com ele. Faustina relata vários sofrimentos, e Jesus concorda, né? Ele concorda e reafirma para ela: quer ser santa? Você quer o céu? Ora, não há céu sem sofrimento. Não há céu sem calvário. Né? E ele vai dizer ainda, é o caminho mais curto e mais seguro para o céu. Né? Então, há vários tipos de sofrimento. E aí vamos ver no seguinte, o que ela vai falar. Continuemos. A alma fala: a falta de saúde me detém no caminho da santidade. Não posso cumprir as obrigações. Sou a própria inutilidade. Não posso mortificar-me, jejuar rigorosamente como faziam os santos. Ou então, não acreditam que estou doente e ao sofrimento físico ajunta-se o sofrimento moral, de onde decorrem muitas humilhações. Estais vendo, Jesus? Como posso tornar-me santa? Então, Jesus... veja, ela aqui me chamou a atenção, irmã, quando ela cita assim, ó, não acreditam que eu estou doente. Então, assim, o julgamento das pessoas. Veja, ela estava dentro de um convento. Então, talvez a gente pense assim, mas os religiosos, né, eles abriram mão do mundo, estão lá dentro. Não, o sofrimento existe para todos. Olha lá, ó.
Ela sofria julgamentos, não acreditavam nela. Então, a gente vai vendo aqui, né, os vários tipos de sofrimento. E um deles é a perseguição, o desprezo, as chacotas, as zombarias que a gente recebe, né, na igreja, infelizmente, no trabalho, na família. Uhum. Por exemplo, a senhora já está ficando chata em falar tanto de Deus assim, entendeu? Dentro da família você ouvir isso. E qual é a resposta de Jesus? E qual é a resposta de Jesus? Vamos ver. Vamos lá, Nadir, continuemos. Jesus diz: Filha, é verdade, tudo isso é sofrimento, mas não existe outro caminho para o céu além do caminho da cruz. Eu mesmo passei primeiro por ele. Deve saber que é o caminho mais curto e o mais seguro. A alma diz. Continua? Pode continuar. A alma diz: Senhor, um outro obstáculo que me opõe dificuldades no caminho da santidade é que vos sou fiel. Persegue-me e por este motivo causam-me muitos sofrimentos. Jesus diz: Deves saber que é por não seres deste mundo que o mundo te odeia. Primeiro perseguiu a mim. A perseguição é a prova de que está seguindo fielmente os meus passos. Um minutinho só, então. Um minutinho só, Nadir. Ó, eu achei muito forte isso que ele fala. O mundo odeia, o mundo te odeia, né? Deixa eu pegar aqui, ó. O mundo odeia quem já fez opção por ele. Uhum. Isso que eu entendi, né? O mundo odeia quem não pertence a ele, ao mundo e aos seus encantos, né? Então aí a pessoa passa a ser chata, a pessoa, né? Que lá só fala de igreja, já vai da igreja de novo e tal, e começa com as gracinhas, né? Entretanto, é uma escolha que a pessoa, né, fez, ela já encontrou a graça, né? E aí ele deixa claro, se perseguiram a mim, e é isso que a gente pensa mesmo, meu Deus, Jesus veio ao mundo, ele não fez outra coisa a não ser amar, ensinar, curar, mas conseguiram achar, né, conseguiram condená-lo, né? Então ele disse, se perseguiram a ele, quanto mais a nós, né? E aí a gente pensa o seguinte, assumimos a nossa escolha, né? Então vamos, sim, receber consequências, né, positivas e negativas. E a gente tem que pensar o seguinte, né, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Nós precisamos viver aqui, cumprir a nossa peregrinação, cumprir a nossa missão, mas a gente não é dele, né? Então, eu acho isso muito importante, até para quando a gente, né, enfrentar esses dissabores, né, sabendo que Deus está conosco. Continuemos. A alma diz: Senhor, o que me desanima é que nem as superioras, nem o confessor me entendem em meus sofrimentos interiores. As trevas escureceram a minha mente. E como devo seguir adiante? Tudo isso, de certa forma, me desanima e penso que as alturas da santidade não são para mim. Jesus diz: Bem, minha filha, desta vez me disseste muita coisa. Sei que é um grande sofrimento ser incompreendida e mais ainda por aqueles que amamos e com os quais devemos ser sinceros. Porém, seja-te suficiente que eu te compreendo em todas as tuas penas e misérias. Regozijo-me com a fé profunda que, apesar de tudo, tens em meus representantes. Mas deves saber que os homens nunca serão capazes de compreender inteiramente a alma.
porque isso está acima das suas possibilidades. Por isso, eu mesmo fiquei na terra, para consolar teu coração aflito e fortalecer a tua alma, para que não desfaleças no caminho. Dizes que grandes trevas obscurecem a tua mente. Então, por que não me procuras nesses momentos? Eu sou a luz e posso, num momento, derramar na tua alma tanta luz e compreensão da santidade que não poderias encontrar em livro algum. Nenhum confessor é capaz de assim instruir e iluminar a alma. Deves saber ainda que por essas trevas das quais te queixas, eu passei primeiro por ti no Jardim das Oliveiras. A minha alma estava oprimida por uma tristeza mortal, e estou dando a ti uma parcela desses sofrimentos pelo meu amor especial para contigo e pelo elevado grau de santidade que te destino no céu. A alma sofredora é a que se encontra mais próxima do meu coração. A alma Muito bem. diz... Um minutinho só. Tá. É que eu tive que fazer pelo livro. Um minutinho só, deixa eu ver onde que... A alma sofredora é a que se encontra mais próxima do meu coração, é o anterior, né? Acabou de Vamos ler. parar aqui um pouquinho? de ler. Vamos parar um pouquinho aqui. No dia... Hoje, eu vou só dizer uma coisa para vocês. Hoje, um amigo da Misericórdia me mandou uma passagem, a diária diário 122 seguintes. Eu vou até postar no grupo depois, em que ela expõe exatamente isso que ela conversa aqui com Jesus. Né? Esse vai e vem, um fica jogando ela para lá, né? O confessor manda para a superiora para ela, enfim. E isso aí acaba deixando-a desnorteada, né? E aqui chama atenção, né, a doçura, a bondade de Jesus ao conduzir esse diálogo. Na hora eu fiquei até emocionada, né? Primeiro, é a misericórdia de Deus que está acima da compreensão humana. Então isso aqui também é muito forte quando a gente pensa em misericórdia, porque a nossa referência muitas vezes é a misericórdia humana. Mas aqui a misericórdia divina é assim, quando a gente vai ver a fundo tudo que Jesus fez por nós, quando a gente medita, não está ao alcance da nossa compreensão. Eu creio que nós vamos, assim, ter realmente, saber ao certo, quando tivermos a graça de estar frente a frente, né, face a face com Ele. Jesus veio aqui nos ensinar a dar testemunho da verdade. E Ele diz que Ele é a luz. Ele dissipa as trevas. Então, quando tivermos também com essa agonia, né, com esses pensamentos, assim, que vez por outra a gente também fica assim, ele deixa claro, ele derrama a luz em nossa alma. Diante das incompreensões e das perseguições, especialmente na igreja, das fofoquinhas, né, das incompreensões, do mal entendido, devemos buscá-lo. E devemos buscá-lo de que maneira? Pela Santa Confissão, na adoração, no sacrário, né? Na comunhão. Se não se sentir indigno, faça a comunhão espiritual. Quando eu vivi meu encontro, em 2009, às 3h da tarde, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Presidente Venceslau, não tinha mais que 12 pessoas. E foi um dos momentos mais lindos que eu vivi de presença desse Deus. Então, assim,
Padre Edson já nos ensinou, né, da tríade da misericórdia, né? Confissão, comunhão, adoração, obras de misericórdia. Mas aqui, né, como é a alma que está, né, em conflito, sofrendo, buscando ajuda, então, ir ao Santíssimo, ir na adoração, se prostrar diante dele, né, deixar com que ele fale, porque muitas vezes a gente fala, eu tô tomando por mim, eu chego diante dele e sabe, eu fico falando, ou às vezes fico louvando, cantando, a gente precisa escutar, a gente precisa fazer exercício de escuta, né, aqui deixando bem claro, né, que ele é nosso amigo, ele quer falar conosco, né, então, ele deixou bem claro aqui no final, ó, a alma sofredora é a que se encontra mais próxima do meu coração. Então, é quando eu sou fraco que eu sou forte, porque eu entrego para ele, né? Então, eu confio a ele. Então, nesse momento, ele vai realmente me ajudar, né? Eu não tenho condição, mas ele tem, né? Então, aqui também me chamou a atenção quando ele fala assim, a minha alma, quando ele recorda quando ele estava no horto, né? Que ele fala assim, a minha alma estava oprimida por uma tristeza mortal, e eu estou dando a ti uma parcela desses sofrimentos, uma parcela, né? E então aqui a gente vai entender que Santa Faustina, ela viveu, né? Ela viveu essa paixão de Cristo na carne, no corpo, na alma, né? Então ela foi uma santa que experimentou a paixão de Jesus Cristo. Continuemos. Tá. A alma diz, mas mais ainda uma coisa. Senhor, o que fazer se sou repelida e rejeitada pelas pessoas, especificamente por aquelas com quem tinha o direito de contar, e ainda nos momentos de maior necessidade? Jesus diz, minha filha, faz o propósito de nunca te apoiares nas pessoas. Conseguirás muita coisa se te submeteres inteiramente à minha vontade e disseres, faça-se em mim, não como eu quero, mas segundo a vossa vontade, ó Deus. Deve saber que estas palavras pronunciadas da profundeza do coração, neste mesmo instante, elevam a alma ao auge da santidade. Por uma alma assim, tenho predileção especial. Ela me dá grande glória. Ela enche o céu com o perfume da sua virtude. Mas deves saber que a força que tens em ti para suportar os sofrimentos decorre da santa comunhão frequente. Portanto, vem com frequência a esta fonte da misericórdia e tira com o vaso da confiança tudo de que necessitares. A alma diz, graças vos sejam dadas, Senhor, por vossa inconcebível bondade, por vós terdes dignado ficar conosco neste exílio e habitar conosco como Deus de misericórdia, e por derramardes à nossa volta o brilho da vossa compaixão e bondade. Foi à luz dos vossos raios de misericórdia que compreendi quanto me amais. Muito bem, então vamos para as últimas reflexões, e eu vou ser bem didática. Primeiro ponto que ele fala para ela, e eu creio que para nós é um grande ensinamento, não se apoiar nas pessoas. Né? Isso é ótimo. Penso assim, isso é ótimo, né? Eu penso assim, e isso aqui eu recordei quando eu lecionava, quando eu passava meus perrengues com os alunos, sou amada e abençoada por Deus, e isto é tudo quanto basta.
né? Que a gente possa sentir esse amor de Deus, né? Se sentir amado. Quando a gente se sente amado por Deus, a gente fica menos dependente dos amores humanos. Sim ou não? Sim. Então, é sentir, e nesse apostolado, quem está chegando agora, gente, eu posso falar, eu falo por mim, falo pro meu esposo, a gente sente, né, Fifi, a gente sente essa presença de Deus, esse amor, essa presença desse Deus conosco, nos dando força, nos dando a presença do Espírito Santo, a intercessão de Santa Faustina, enfim. O segundo ponto é aquilo que Nossa Senhora já disse lá atrás, né? Quando a gente submete a nossa vontade à vontade do Pai. Nos maiores desafios, nas maiores, né, decepções, a gente fala, Pai, seja feita a tua vontade. Olha, eu quero isso, isso, isso. Porém, entretanto, se for do vosso agrado. É um exercício que nós temos que aprender, né? Porque ele tem a dimensão de toda a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para a nossa alma. Às vezes é algo bom para a nossa vida material, mas não é algo bom para a nossa salvação. E no Pai Nosso nós rezamos isso, né? Seja feita a vossa vontade. É algo difícil, mas é algo que na nossa oração nós temos que aprender a fazer. No caminho da Divina Misericórdia, aos trancos e solavancos, eu creio que a gente vai exercitando essa oração, este pedido que Jesus está fazendo, e o pedido que ele faz para a gente confiar nele, porque isso eleva a santidade, isso eleva a alma, porque você é como o grão de trigo lá, você está abrindo mão de algo, né, porque para fazer a vontade de Deus. Óbvio que para isso a gente precisa ter uma vida de oração verdadeira, né, de intimidade com Deus, é uma maturidade já na fé, né. Aqui também, algo muito importante que ele diz, né, que toda a força, tudo o que vai fazer com que a gente suporte o sofrimento é a Santa Comunhão, que é uma fonte de misericórdia, e se apresentar a ela com confiança, né? E aí a condição é a confiança. E aí nós vamos extrair tudo aquilo de que necessitamos. E aí a gente para aqui, né? Como é que está a nossa frequência buscando a Santa Comunhão e se é que nós estamos buscando com esse vaso da confiança. Confiança que vem, né, uma palavra que vem confiança aqui no caso é um substantivo, mas ele vem de um verbo latino que é fidelis, fides, que é fé, e o com é junto, então é com muita fé. A confiança, ela tem a base numa fé transbordante. A confiança nasce de uma fé viva. Então, ele pede para que a gente vá com confiança à comunhão. Então, é algo que me chamou muita atenção. E nós, com que frequência nós buscamos essa santa comunhão com o vaso da confiança, colocando toda a nossa fé nele. Santa Faustina colocou toda a fé nele, e pedia ajuda para Nossa Senhora. E hoje a gente pede ajuda de Nossa Senhora e pede ajuda dela também, E aí no final, como que finaliza tudo isso, Como é que Santa Faustina sai desse diálogo, Ela diz assim: graças vos sejam dadas. Então ela sai louvando, agradecendo, sentindo-se transbordante de amor, se sentindo amada por completo. Então é assim também que devemos nos sair da Santa Missa, nos sentindo assim,
amados. É assim que saímos de uma santa confissão, de uma confissão bem feita. Né? A confissão é fonte de cura e libertação. É assim que sentimos sair. Devemos sair também de uma adoração, de uma visita no Santíssimo, com conversa e nos sentindo ouvidos por Deus. Né? Então, acredito que esses diálogos que Santa Faustina tinha com Jesus, que esse já é o terceiro, né? Já foi visto atrás, né? Com a pecadora, foi visto, e os próximos, buscando a perfeição e depois a vida perfeita já, né? Que é a vida dela. Então, eu acredito que esses diálogos, ela fazia com ele, aconteciam no sacrário, ou em momentos de adoração. Por isso que nós reiteramos, né, a importância da confissão, a importância da comunhão, a importância da adoração, e a prática, porque todas elas fundamentam a prática das obras de misericórdia. E nós fazer essas obras, né, com muito amor, com muita humildade, com pureza de intenção, com a verdade do coração. Amém? Amém. É isso, Jesus, eu confio em vós. Amém. Obrigada, minha querida amada. Muito obrigada, Lili. A gente viaja, né, aqui nas explicações, né? A gente vai vendo os momentos que a gente teve, alguma aproximação de Deus, sim, né? Sim, a intimidade, a gente vai vendo. A gente vai vendo as coisas que aconteceram, que Jesus que fez para a gente e que a gente não percebeu, né? A gente pensa que é uma obra do acaso. Então, a gente vai, de fato, sabe, conseguindo fazer o nosso caminho com Deus. Cada vez vamos nos aprimorar mais, porque é o que nos interessa, né? É o que nos interessa, caminhar com Ele. Deixa eu só terminar, que eu acabei não falando, mas é importante eu falar. Ontem, a hora que eu fiz a Hora da Misericórdia, você não tinha ainda me convidado. E eu me coloquei diante dele com uma oração muito verdadeira. Porque eu fiquei meio abalada com tudo que aconteceu sábado, né? Porque eu falei, meu Deus, né? A gente foi impedido de fazer 2 obras, né? Tão importantes. E aí eu conversei muito seriamente com ele, mas com muita verdade. E eu falei, Senhor, eu quero só o que for da sua vontade. Bem assim, Senhor, eu não entendo até agora o que aconteceu, mas seja feita a tua vontade. Eu quero realizar obras que estejam segundo a tua vontade, que o Senhor determinar para mim. Aí quando chegou à tarde, você pediu para eu passar o encontro hoje. Você viu que eu falei, respondi na hora, né? Então, assim, já é uma partilha que eu acredito que já foi verdadeiramente ele que conduziu tudo. Eu acho que foi, sabe, porque eu achei engraçado, assim, foi que de repente que você passou mal, né? Eu fui assim tão facilmente te chamar, porque eu falei assim, eu vou falar com a Lili, porque a Lili falou que ela ia, que a dela ia dar no feriado, eu vou suspender a aula do feriado, mas eu vou falar para ela, ver se ela pode, por favor, fazer a minha. Eu não tinha condições. Como eu estava tendo assim, um processo muito dolorido, eu acabava, eu estava ficando irritada, nervosa, sabe? Aquilo está me irritando, que aquilo não passava. Eu conversava com a secretária de um médico, ela falava que ia falar, conversava com a outra secretária, ia falar, e ninguém me dava nenhum retorno, ninguém dava nenhuma ajuda, pronto-socorro, não adiantaria eu ir, sabe? Então, eu passei um dia, assim, muito mal, muito mal. Foi no sábado e ontem, né? Desde sábado que eu não estou bem. Aí, quando chegou, eu fiquei muito nervosa. Falei, meu Deus, como é que eu vou poder fazer uma... E eu queria fazer essa lição. Eu queria fazer ela, porque, como você, eu tenho, assim, coisas interessantíssimas que aconteceram no meu vem-vem, né? Que eu ia colocar. E, no fim, você vê, de repente, eu pensei assim... Ele mudou tudo. Lili faz para mim, a Lili faz para mim. Foi tão fácil a Lili faz para mim, que eu fui e falei assim, Lili, você faz para mim, troca para mim. Olha, não precisa trocar, depois eu passo outra, né? Eu falei, Lili, troca para mim, faz para mim. Então, você vê, é muito interessante, porque você lembra que a outra lição que eu não queria fazer?
Passei para um, passei para outro, passei para o outro, passei para outro, eu não queria fazer aquela lição. Depois passei para a Sônia, aí na hora da Sônia ela ia apresentar, entrou essa Fifa, eu não vou conseguir, porque chegou gente aqui na obra, não sei o que tem, não sei o que tem. Mas tá bom, Sônia, deixa que eu vou apresentar. Aí eu fui fazer, você vê, eu tentei fugir de todos os lados com aquela lição. Lembra? Seja Aí feita eu falei, não, agora a eu vou vontade apresentar. dele. Aí eu falei, você quer que eu... Aí, na hora, ela entrou. Aí ela falou assim, você quer que eu apresente? Eu falei, não, agora eu vou apresentar, porque quem tem que apresentar sou eu mesma. Então, deixa aqui. E aí eu fui apresentar. Para ver que engraçado, Deus, ele prepara para a gente aquilo que ele quer, porque ele sabe que nós temos experiências A para necessidade socializar, de cada um, tem para socializar que servem já de modelo para outras pessoas. Porque os nossos problemas de sofrimento e tal, eles são iguais. Só muda endereço, né? Só muda endereço. Então, a gente tem mais que se entregar na mão de Jesus. E eu achei muito importante o que ele falou para mim aí, que logo no começo eu escrevi, né? Que foi 2 frases, que é o sofrimento é o caminho do céu. E depois aqui também, que eu peguei e escrevi, não me apoiar em ninguém. Isso. Isso aí eu falei, eu não vou nunca na minha vida, por mais que eu precise, eu não vou apoiar ninguém. Bom, eu já tenho um sentimento comigo que quando eu ficar mais de idade e tiver mais necessitada, eu vou arrumar uma pessoa para cuidar de mim e não vou sair aqui da minha casa, né? Isso eu quero continuar. Então, já é uma maneira de cumprir o que Deus fala, não se apoiar em ninguém. Graças a Deus. Lili, eu agradeço muito de coração, querida. Vamos ouvir as meninas? Para não ficar tarde. O pessoal está lutando, não conseguiu entrar. Mas, assim, devagarinho, depois eles podem também estar ouvindo a gravação que o Cassiano está fazendo, né? Então, a nossa primeira é a Juliana que vai fazer, né, Ju? Eu estava com saudade de você, viu? Você não fica faltando, não, que eu fico sentindo sua falta. Tá certo. Então, vamos lá. A minha partilha é como nós costumamos reagir aos sofrimentos e provas, com medo, raiva, desespero, etc. Bom, muitas das vezes a gente costuma agir com reclamação, com tristeza, com desespero, diante das dificuldades, das provações. A Liliana representou muito bem, eu só vou esclarecer mais algumas coisas assim da minha vivência. A gente é normal, eu acho que é inerente do ser humano, às vezes a gente é de carne reclamar diante de uma perda de um emprego, diante de um diagnóstico de doença, e outras coisas também. Só que o que a gente tem que fazer? A gente, como cristão, apóstolos da Divina Misericórdia, a gente tem que entregar essas realidades, essas situações nas mãos de Deus, porque muitas das vezes é normal, é de praxe a gente reclamar, mas a gente tem que confiar. E confiar não é achar que vai sair do jeito da gente, porque muitas das vezes não vai sair. Para a gente não ficar frustrada, a gente tem que ver aquilo como livramento na vida da gente. Eu já fui muito de reclamar, de indagar, mas quanto mais eu reclamava, parece que ficava pior as coisas. E o que o demônio mais gosta é a gente ficar reclamando, murmurando. Não, a gente tem que aceitar certas situações, falar com Jesus assim, Jesus, eu me permito, eu recebo, eu aceito viver essa situação, porque lá na frente eu vou ver para que serve isso. E eu aprendi aqui com vocês, ultimamente, que a gente tem que oferecer os nossos sofrimentos, unindo sempre com as dores de Jesus crucificado, e pela conversão das almas, pela conversão de um parente, pelas umas intenções específicas da igreja, a gente sempre tem que estar oferecendo aquilo. Então, eu passei a ter uma outra vertente, sabe, em relação a isso, a gente enfrentar essas provas com esperança, confiando em Deus, abandonar totalmente em Deus, e Deus vai fazer o nosso melhor. A gente tem um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, assim como a Liliana falou, que não vai desamparar a gente
que vai pegar a gente, como a Fifi fala, vai pegar a gente no colo, vai sustentar. A gente não pode fingir que o sofrimento não existe, mas a gente tem que viver com fé, acreditar em Jesus. Eu só quero falar assim um depoimento que aconteceu com meu pai. Meu pai sempre foi muito cético em relação à igreja. É filho de pessoas de dentro da igreja, do meu avô e da minha avó, que tem muita sabedoria dentro da doutrina católica, eram ministros da Eucaristia, só que assim, nunca foi de ir na igreja. Aí em 2018, ele teve uma ferida no nariz, e nunca foi de ir na igreja, sempre fazia piadinha assim com a gente, fazia juízo de valor da gente ir na igreja. Ah, vocês vão na igreja de novo? Vocês têm que... Todo dia vocês estão indo em igreja? E aquilo lá, sabe, me machucava muito. E aí, em 2018, ele deu essa doença, e aí entrou a pandemia, e a gente protelando, a gente ficando aqui em Goiás, indo ao médico, tudo. E chegou num ponto que aí começou a necrosar o nariz dele. Fez um monte de biópsia, não tinha dado câncer, porque a gente já estava achando que era câncer. E a minha mãe conversou com ele, falou assim, ó, você vai ter que colocar o joelho no chão e rezar pela sua saúde, porque nenhum médico está sabendo o que é. E aconteceu que eu vi aquele sofrimento, sabe? Só que eu falava, gente, ele precisa passar por isso. Aí ele precisa, porque isso eu sei que vai ser a conversão dele lá na frente. Então eu vi aquele sofrimento, me machucava, mas eu falava, ele tem que viver isso, ele tem que experimentar isso. E foi dito e feito, ele começou a fazer novena, assistiu às quaresmas do Frei Gilson, e eu sempre pedindo iluminação do Espírito Santo para conduzir. Meu esposo, a família dele é todo de São José do Rio Preto. E aí ele falou, Juliane, por que não leva seu pai para lá? Lá tem um HB, tem um centro muito bom hospitalar. E eu fui pedindo o Espírito Santo para conduzir, caiu no médico muito bom, infectologista, escutou meu pai e deu o diagnóstico dele que de uma doença já foram surgindo outras oportunistas, sabe? Mas no final deu leishmaniose. E necrosou, furou o septo dele, ele tem que fazer até uma reconstrução. Resumo da ópera, resumindo tudo assim, hoje ele é uma pessoa convertida, hoje ele vai à igreja, ele reza com a minha mãe, ele mudou, gente. Ele, assim, ele quando juntava a família, ele julgava os familiares, ele falava mal de todo mundo, era aquela confusão toda. Então, hoje eu agradeço a Deus, porque dentre 5 anos nesse sofrimento, veio uma mudança do meu pai. Assim como nas bodas de Caná que Jesus transformou a água em vinho, transformou meu pai. Porque hoje eu vejo ele, assim, conversando, é outra pessoa. Outra pessoa. Então, do sofrimento, trouxe a conversão dele, o fortalecimento na fé. Hoje ele vai à igreja sozinho, se caso a minha mãe não pode ir de manhã, ele vai à noite sem ela. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, porque essa provação foi muito boa para ele, foi a virada de chave dele, a metanoia dele, e eu sei, assim, que foi muito bom na vida dele. Eu falo, pai, foi bom para o senhor, porque ele falou assim, olha, eu não tenho nada que reclamar, porque só me agregou para a minha santidade, para me purificar, para eu sair de certos pecados, sabe? Porque meu pai tinha muito pecado, ele não confessava, ele não era uma pessoa que vivia, assim, seus adultérios da vida, e saiu daquele coração endurecido para um coração, assim, livre do orgulho, e só agradecer a Deus, só agradecer a Deus. E a dica que eu dou, gente, a gente não escolhe as provações, mas a gente escolhe como enfrentar. E a gente tem que carregar nossa cruz, sabendo que Deus está com a gente, carregando, e a gente aceitar, e de tudo a gente vai tirar um bem maior, um propósito, assim como a Liliana, vai olhar lá na frente, vai falar assim, poxa, eu precisava viver isso, eu precisava. Então a doutora Filó fala muito, né, que a gente vive lutas diárias, e é verdade, a gente tem um problema, logo a gente já emenda outro, eu falo, meu Deus do céu, essa terra aqui é só sofrimento, é só problema, Senhor, mas é assim, Jesus passou aquele sofrimento do Calvário, ele era Deus, eu não poderia nem ter passado por isso, e ele passou para nos mostrar que a gente precisa disso, porque disso a gente vai sair fortalecido e com mais fé em Deus e acreditando que tem uma pessoa que nos ama e nunca vai nos desamparar. E a gente
se abandonar inteiramente como uma criança nas mãos de Deus, porque os santos tiveram seus problemas, assim como Santa Faustina teve as suas incompreensões, as suas dores, as doenças físicas, mas incompreensões dentro do convento, gente. O negócio é difícil mesmo. A gente acha que às vezes a igreja, todo mundo é puro, e tá todo mundo super bem, não é? Não, o negócio age lá dentro. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, ter discernimento espiritual para a gente poder lidar com certas situações, não ficar muito apegado nas pessoas, não, que a gente está lá para encontrar com Jesus. E é isso, é a gente aceitar certas coisas, não ficar questionando, não, e a gente colocar inteiramente, se abandonar nas mãos de Deus, e Deus vai fazer o melhor na vida da gente, pode ter certeza. Ele não gosta de ver a gente sofrer, mas tem certas situações que a gente precisa ter essa prova para a gente sair fortalecida na nossa fé. Amém? Amém, amém. Assim, é bom a gente perceber que algumas coisas, elas vêm para a vida da gente, às vezes até por atrapalho da gente mesmo. A gente mesmo acaba, pela vida que vai seguindo, conforme vai podendo, a gente mesmo acaba procurando esse sofrimento para a gente, né? E, assim, não preciso eu falar que vocês mesmos têm muitos exemplos na cabeça que pode vir agora, de exemplos de sofrimento que, às vezes, a pessoa faz para si mesma, né? As más escolhas, né? Situações que se deixa levar, situações que que os pais falam, orientam, mostram, né? Eu digo assim, ter relação aos novos, né? E eles batem o pé porque quer, porque é que ela quer, porque é tudo, porque é isso, que é aquilo, vai e enfrenta aquilo que ela quer, que ela acha que é o melhor. E, às vezes, depois dessa situação, vem, às vezes, assim, muitos sofrimentos. Eu já contei para vocês, eu queria até contar uma história de novo, vou ver se eu consigo contar, assim, meio por subterfúgios, né? Eu tenho um problema sério, não é do câncer, eu tenho um problema sério em meu organismo que me deixa com muita dor, muito mal, eu passo muito mal, e às vezes eu tenho fases muito grandes de muito sofrimento, muito sofrimento. E quando eu chego nessas fases, eu falo para Jesus, né? Eu falo, Jesus, eu estou oferecendo para o Senhor pela salvação das almas do purgatório. As minhas dores, Senhor, eu quero oferecer para as almas do purgatório. Seja o que for que eu passar, eu passo, Senhor. Eu passo, mas me salve as almas do purgatório. É por elas que eu rezo, é por elas que eu faço. Então. Aí, quando foi um dia, eu estava com tanta dor, estava me sentindo tão louca, eu peguei e falei assim, Jesus, eu estou achando que essas dores não estão adiantando mais nada, não estou adiantando dar para as almas do purgatório. Eu estou aqui no maior sofrimento e não estou sentindo almas do purgatório. Eu quero que vocês venham falar comigo, me conta se está dando algum resultado para vocês, porque eu não aguento mais ficar aguentando sofrimento e ficar passando para vocês o sofrimento, e eu não sei se vocês estão recebendo. Eu quero que alguém venha aqui me falar. Eu chorava lá no meio do meu problema. Aí foi engraçado que eu fui dormir. Aquele dia eu dei muita risada. Eu fui dormir, depois fui deitar, dormi, me acalmei, tomei medicamento forte para me acalmar a dor. Aí fui lá chorando desgostosa, deitei e dormi. Aí eu sonhei. E meu nome, a Fifi, é um nome muito estranho, difícil você achar em algum lugar, né? Aí vocês sabem, conhece assim, aquele tipo de portão que tem assim, igual tem naquelas estações de ferro antiga, que abre o portão assim, o pessoal tudo sai, abre o portão, o pessoal sai, assim, aqueles portões ondos, né? Aí eu estava subindo assim para uma rua, aí eu ouvi meu nome. A Fifi. Aí eu parei, olhei para trás, aí eu vi um monte de gente, umas pessoas que estavam saindo por aquele portão, mas elas estavam saindo, espera, Fifi, minha Fifi me espera, sabe? Não vai embora, me espera, não vai embora. E gritando para mim, e elas estavam assim, tudo como se fosse com uniforme.
como se fosse uma saia assim, azul marinho, e uma blusa branca, com meia, sapato, uma coisa assim. Aquela montoeira de gente correndo assim, eu olhei para trás, comecei a ficar olhando assim. Eu falei, nossa senhora, o que é isso, né? Aí depois acordei e lembrei, né, do pedido que eu havia falado, que se não tivesse prestando para ninguém, quem para mim falar que eu não voltava a rezar mais. Menina, agora tem que rezar o dia inteiro. Agora eu ofereço o dia inteiro para as almas do purgatório, mas foi muito engraçado quando eu acordei de pensar naquele povo correndo por meio da rua atrás de mim. Eu falei, Senhor, eu pedi uma, né, Senhor? Mas a gente não sabe os desígnios de Deus, né? Como sempre falo, nós somos instrumentos de Deus, estamos aqui para servi-lo, e deve ser a maior alegria para nós servirmos a Jesus. E quando nós estivermos com um problema, com uma doença, com uma dor, a gente oferecer para Jesus, porque a gente sabe que o que a gente sente, o que está passando, o que a gente passa, é insignificante em relação a tudo aquilo que Jesus sofreu. Porque a partir do momento que ele nasceu, ele já sofreu, porque ele já veio na mente dele o que ele ia passar. Então, o tempo todo que ele se preparou, ele sabia que ele se preparava para passar aquilo. Então, o seu coração, sua alma, o seu eu já sofria. E a gente não sabe, por exemplo, falando sobre a minha doença, o câncer ele não dói. O que eu tenho problema é que, infelizmente, eu tenho fibromialgia e neuropatia. Então, essa neuropatia e a fibromialgia que ataca muito. Aí tem dia que me impede de andar, tem dia que, sabe, é difícil de eu conseguir cumprir isso que eu tenho que cumprir. Mas só que, assim, as minhas dores que eu tiver, eu já ofereço para Jesus e eu fico muito feliz de cumprir. E em relação ao câncer, às vezes que eu tive que fazer cirurgia, já fiz 4 cirurgias sobre câncer, né? Eu vou, assim, para a cirurgia com a maior tranquilidade. Eu sou a única pessoa que vai tranquila, sou a única que sabe que vai voltar, sou a única que fica olhando para a cara das outras chorando e eu não... Sabe? Por quê? Porque eu tenho certeza que se está havendo uma solução, é porque Jesus está promovendo essa solução para eu passar por ela. Senão, não teria condição de ter solução. Não teria operação, não teria recurso, não teria alguma coisa, faltaria. E quando precisa, aparece, ele me mostra onde está. Mostra o médico como tirar. Faz tudo o projeto certinho de como tirar. Aí, quando eu acordo, eu me sinto muito bem. Essa última minha foi feia, tirou praticamente o resto do pâncreas, né? Só a cabecinha que ficou. O médico no meu quarto falou assim, a filha, você está com muita dor? Eu falei, não. Você não está com dor nenhuma? Eu falei, não, doutor. Não está doendo nada? Eu falei, não. Lugar nenhum? Não. Poxa, então tá bom. Quer dizer, era para eu sentir dor? Não sei aonde que me quer para sentir dor. Eu não tinha dor, eu estava com Jesus. Jesus estava comigo. Então, essa alma em sofrimento é aquela alma que ela, infelizmente, ela se deixa sofrer. Porque quando vem o sofrimento, você se deixa sofrer e já oferece para Jesus e fala para ele, Senhor, eu estou contigo. Eu quero sentir um pouquinho daquilo que o Senhor sentiu, para eu poder me purificar. Se eu conseguir me purificar, eu chego aí. Eu chego lá, eu quero chegar lá. Vai faltar muito para eu chegar lá. Mas um dia, quem sabe, talvez, entretanto, né? Ele, quem sabe, me carrega embora. Que aí fala que ele está sempre pertinho dos que sofrem. Então, ele vai me carregar no colo de novo. Né? Que ele vive me carregando no colo, esse homem. Não tem igual no mundo. Gente, graças a Deus. Vamos continuar. Se deixar por me falar, eu falo demais. A segunda, Silvana, querida, amada, minha... Silvana, fala para mim, minha filha, em poucas palavras, qual é o mais curto e mais certo caminho para o céu, Silvana? Olha aí, cai bem para você, Silvana, olha. Não é minha cara? Eu falei, gente, cai as boas para mim. É que porque você tem resposta certa. Então, fala sério. Coloca na tua cara. Gente, eu já falei para vocês que eu gosto muito de desenhar na minha mente aquilo que eu estou falando. Então, eu sou pior que uma criança, porque se eu penso numa criança pensando assim,
Ô, filhinha, desenha para mim, ó, imagina Jesus falando comigo, né? Eu lá, criancinha, como ele me quer, me deseja, criancinha, ele diz, ô, criança, Silvana, faz o seguinte, meu bem, Jesus falando com a alma sofredora aqui, né? E é prova, é dia de prova, e Jesus olha para mim e diz, hoje a prova é o seguinte, filha, desenha para mim qual é o caminho mais curto e o caminho mais certo para ir para o céu. Eu olho para a cara dele e digo, tirei 10. Essa tá fácil. Gente, quem é que não sabe? E olha que interessante, a pergunta já diz qual é o caminho mais curto, ou seja, o contrário de curto é longo. Então, ele já está dizendo qual é o caminho mais curto e o mais certo. O contrário de certo é errado. Olha que fofo! Ele faz a pergunta e já responde. Olha que lindo. Então, gente, se tem, coloca na tua cabeça esse caminho. Faz como eu fiz agora pensando. Gente, o caminho mais curto, ele tem uma palavra e está escrito assim nele. Você tá aqui, né? O caminho, Jesus Cristo. Só que esse Jesus Cristo, ele tem os sinônimos que vai acompanhar nesse caminho curto e certo, ó. Atenção, o meu caminho curto e certo tem uma palavra que é caminho, verdade e vida, que se chama Jesus Cristo. O sinônimo desse Jesus Cristo é Calvário. O sinônimo desse Jesus Cristo é sofrimento. O sinônimo desse Jesus Cristo é tudo que foi falado, alma sofredora. O caminho desse... Oh, gente, olha só. Aqui no primeiro parágrafo diz, o Senhor pede aos que sofrem no corpo e na alma. Sabia que o Padre Léo, quando estava doente, na última pregação dele, ele dizia assim, e eu lá, doente, usando fralda, o câncer acabando com a minha dignidade, e eu só me perguntava, por que não? Ele parou de perguntar por quê, ele perguntava, para quê? Para quê? Para que esse caminho curto de caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo, que é Calvário, que é sofrimento de corpo e de alma. Gente, quando você escuta a Liliane falar que ela chorou porque o carro deu defeito, que ela chora porque ela perde as irmãs, que a Fifi chora e sofre, e ó, a Fifi não, né? A Fifi nem dor ela sente. Meu Deus do céu, que caminho curto e certo, que com as doenças dela. E ela, veja, você desenhou já na tua cabeça, eu quero fazer uma pergunta. Para onde você quer nesse caminho curto e certo? Que é Jesus, que é sofrimento, que é Calvário, que é toda a nossa história curta e certa. Se você está com Jesus, você vai para onde? Santidade. É céu. Passou pelo caminho curto e certo, que é Jesus Cristo, sofrimento, Calvário, você chega aonde? Céu. Céu. Então não tem escapatória. Pode ligar teu GPS bem lindamente, e diz, eu quero ir para o céu. E pode acreditar, vai ter isso aí tudinho. Curto e certo. Caminho, verdade e vida. Lá em João 14,6, o que está escrito aqui. Não tem. Não desanimem. Não desanimem. Ele próprio quis padecer e deseja que nos unamos a ele pela fé. Por esse caminho, o caminho para o céu que passa pelo Calvário. Eu tive uma experiência, esse fim de semana, meu filho estava indo, a gente estava dentro de um ônibus e tinha 4 janelas de emergência do ônibus de um lado e 3 janelas de emergência no ônibus de outro. Eu falei para ele, se você tiver no momento de emergência, olha que está sendo indicado para você o que você tem que fazer. Rebenta o lacre e quebra o vidro. Você já pensou o que você tem que fazer na hora que você perdeu uma irmã, como a Liliane está fazendo? Usa! O que a Liliane está fazendo? Gente, pode acontecer comigo, já aconteceu com vocês já tiveram suas perdas, vocês estão no seu caminho, a Fifi está no caminho da dor dela. Cada um de vocês está na sua dor, é família passando por dificuldade, é pai que está passando por conversão. Gente, não tem outro jeito.
Se vocês me disserem qual é outro jeito, não tem. É muito, esse é a fé, é a vida de oração que vai te ligar, fazer você ligar esse GPS e chegar no teu objetivo. Eu só tenho um objetivo, o meu caminho curto e certo, que é o caminho, verdade e vida, ele passa por Jesus Cristo, passa pelo Calvário, e eu só quero passar com você e entender, Senhor, quando eu souber que tiver uma emergência, eu saiba que ali, aquele martelinho da oração, é aquele martelinho da confissão, é aquele martelinho do sacramento, é o martelinho de confiar pura e simplesmente na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amém, amém. Maravilhoso, querida, maravilhoso, Silvana. Obrigada. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Algum dia eu chegar à santidade, eu quero ser a santa dos desamparados, das almas do purgatório. Eles têm que rezar para as almas do purgatório, que eu quero salvar. Ô, Divina, meu amor, querida, eu sei que você tem muito conhecimento, viu, querida? Por isso que eu te chamei. Você larga muito se esconder que eu vou aí te buscar. Eu não estou falando com ninguém, é aqui no grupo. Ela vem igual o Rojão latindo, estou achando que chegou alguém. Cadê a... Divina, seja bem-vinda, querida. Chega mais para o lado que você está escondida aí. Obrigada. Só vira um pouquinho o seu telefone. Porque Jesus deseja que participemos em seus sofrimentos. A primeira pensamento é para que possamos chegar à santidade. Então, se Jesus era santo e ele passou por tanto sofrimento, para que chegamos a isso, nós temos que passar por muitas coisas. E isso nós podemos fazer através das nossas escolhas. E essas escolhas, a gente pode enfrentar de sabores por ser positiva ou negativa. As positivas a gente já sabe que a gente escolhe coisas boas e a gente vai colher coisas boas. Mas quando a gente escolhe coisas negativas, a gente vai passar por muitas privações. Jesus disse, eu mesma passei primeiro por ele, por muita dor. Então, nós queremos ser santos sem passar por dores? Infelizmente, é um modo de pensar muito errado. Então, as negativas, escolhas negativas, nós que somos apóstolos da Divina Misericórdia, nós temos uma confiança muito grande. E eu estou falando dessa confiança por um episódio que aconteceu e eu até compartilhei com a Fife. A gente tem muito a dizer, eu confio em vós, Jesus, eu confio. Mas determinados problemas que eu acabei de falar em questão de escolhas, eu estou passando por umas situações que não deveria confiar no ser humano, que foi falado aqui. Estou trazendo partes que foi comentado. Mas inventário, vocês podem imaginar que a gente fica esperando, expectativa de pensar no outro, venda de imóvel, então a gente fica muito dependente. Eu sei que nas nossas orações pedindo para que coloquem pessoas certas no nosso caminho, mas a gente fica muito dependente de pessoas. E essas dependências, a gente fica com expectativas, você reza, você pede, você espera. E eu passei por esse problema recentemente, porque eu estava desatenta, perdi a tranquilidade por N coisas que estavam sobre a minha visão no momento. Então, eu fiz uma pergunta, eu passei por boba, né? Uma pessoa me ligou dizendo, olha, deu favorável uma situação que nós estamos vendo, isso no caso a minha advogada, que você vai receber um valor tal. Gente, eu não estava prestando atenção em nada a não ser resolver as questões, esperando resolução de X, Y e Z. Então, eu acreditei que era a minha advogada, mas por precaução, eu fiz um comentário no número dela. Você mudou o seu número de telefone? Ela prontamente me respondeu, mas olha para você ver, quando a gente não está tranquilo, quando a gente não está com o espírito, sabe, centrado naquilo que a gente está fazendo, a gente não pode perder. Mas ela disse o seguinte, não, eu mudei o aparelho.
Quando ela disse eu mudei o aparelho, eu não estava prestando atenção na resposta. Eu só entendi que ela tinha mudado, que ela tinha trocado. E continuei falando com essa pessoa no número que estava errado, com a foto dela e tudo mais. Então, eu levei um golpe de pessoas que fez um valor. Bom, então, essas nossas escolhas que a gente faz, ela é negativa porque a gente fica muito intranquilo e não confia que Deus, naquele momento, pode te dar um toque, porque você não está prestando atenção, você não está ouvindo. E essa intranquilidade traz para a gente muita coisa negativa. E nós queremos, pedimos, rezamos, entregamos e queremos receber o resultado. Assim como muitas coisas foram faladas já, o que a gente precisa, mas muitas das vezes a gente não fica ouvindo a voz de Deus. Para a gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter um pouco de tranquilidade. Foi falado, ainda que os teus sofrimentos sejam os maiores, não percas a tranquilidade de espírito, nem te abandones ao desânimo. Eu estava desanimado porque não estava acontecendo nada bom, então desesperadamente eu fiz a besteira de fazer besteira. Fiz besteira e fiz a perda, e eu acho que foi falta de atenção. Então, me chamou muita atenção essa parte do Diário de Santa Faustina, de dizer que ainda que os teus sofrimentos sejam maiores, não percas a tranquilidade. Se eu estivesse tranquila, se eu estivesse prestando atenção naquilo que foi dito, não teria levado esse golpe, né? E aí a resposta para que Jesus deseja que participemos em seus sofrimentos, então a gente sofre e precisa acreditar que o Senhor também passou por tanta coisa, por tanta maldade, né? Foi uma maldade que alguém fez comigo, mas Jesus também fez. E para isso, a gente chegar à santidade, nós não podemos fugir disso também. Então, eu entreguei essa pessoa a Deus, deixa para lá, que ele seja... O que ele levou, como diz, eu posso colocar como um aprendizado, mas rezar por ele e não desejar o mal. É isso. E para que a gente seja santo, rezar mais, fazer mais adoração, porque a gente consegue ouvir muito a voz de Deus. Deus está falando todo o tempo com a gente, e se você estiver intranquilo, você não escuta, você não ouve, você age impulsivamente. Então... Ele trouxe palavras para você naquele dia, né? Trouxe palavras. Então, eu acho que para que Jesus deseja que participemos em seus sofrimentos, é que a gente vivencie muitas situações desagradáveis, mas que a gente enxergue como sendo um aprendizado para a gente adorar mais, valorizar mais a Eucaristia, de missa diária, e tudo isso é para que a gente aprenda. Eu falei que são escolhas, positiva e negativa. Essa, no caso, foi negativa, mas mesmo assim a gente tem que entregar ao Senhor. Amém? É isso. Amém. Amém. Fife, você me dá Oi, licença? sim. Mais importante, os sacramentos e fazer sempre o que a Divina está falando. Aqui fala muito sobre seguir os ensinamentos. Jesus pede, faça como eu faço. Ele deixou ensinamentos muito fortes. Toda a palavra de Deus são ensinamentos, os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o perdão que a Liliane falou, buscar a confissão, mas também perdoar o próximo. Então, existe ensinamento, um caminho, esse caminho das pedras, ele vem através dos ensinamentos de Jesus, na imitação de Cristo, de fazer o que ele pede através dos mandamentos. Então, muitas vezes, como é que eu sigo? Sim, claro, através dos sacramentos, pessoal, mas amando o próximo e seguindo os ensinamentos de Cristo, que é importantíssimo, né? Através dos mandamentos de Deus, amém? Amém. Amém. Obrigada, muito obrigada. Bom, turma toda, ficou alguma dúvida sobre essa nossa lição? Eu quero agradecer a todos a presença, a participação, a contribuição que deram, isso é muito importante, um ajuda o outro. Se vocês sentirem no coração alguma fala que vocês sintam que é para passar para outra amiga, que você ouviu, você passe para ela. Se você ouvir, achar que é algo particular, passa no particular, conversa,
fala que você sentiu isso que veio do coração, né? Muitas vezes Jesus manda as coisas para a gente e, nesse ponto, nós não temos nenhuma diferenciação. Seja qualquer um de nós pode ser escolhido por Jesus para passar uma palavra. Então, mas eu não sou. Não, se Jesus pediu, se Jesus falou, se Jesus passou, você chega na pessoa e fala o que você sentiu, o que você acha que foi Jesus que falou. Agora, se for alguma besteira, também não falo. Jesus não vai falar besteira, né? Bom, gente, boa noite a todos, graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos, e também agora nós vamos descansar. Eu quero dizer que a próxima semana é a Semana da Família. Então, no dia 11, como é que é? Não é a semana que vem, né, Lise? Na outra, né? Não, na outra. No dia 11. Semana que vem é normal. Na outra semana, que é a semana do dia 11, nós vamos suspender, porque é justamente de segunda a sábado, é a Semana da Família, que as paróquias, elas fazem as comemorações, né? Fazem as pregações, tudo nessa Semana da Família. Então, aí cada um vai seguir na sua cidade, na sua paróquia, que eu sei que vão estar todo mundo em oração. Agora, a semana que vem, nós vamos ter também, que é a alma em informação, como é que é? Não, a alma que busca a perfeição. A alma que busca a perfeição. A que vai ser suspensa é a alma perfeita. Semana que vem tem normal. Tá certo, gente. Então, tá bem? Então, a semana que vem nós temos normal, na outra semana nós vamos trocar, embora eu vou ter que ir atrás de uma igreja para eu fazer a Semana Santa, porque na minha igreja, todo ano é uma semana depois, porque ele vai fazer nas outras paróquias. Então, mas eu vou dar certo de fazer em alguma outra paróquia. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a Deus, agradecer a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, que vieram nos fortificar, que vieram trazer nas nossas mentes tantas coisas boas para nós podermos analisar, observar, seguir, né? E pedir a Deus que clareie a nossa mente, que nos oriente, que nos carregue quando for necessário, que nos mostre o melhor caminho para nós estendermos a mão para o nosso irmão, para nós podermos cumprir a missão que ele nos deu, para praticarmos as boas obras que nós temos que fazer também, e irmos adorar ao Senhor Jesus, né? Então, vamos pedir a Deus a nossa bênção. Jesus misericordioso, nós vos pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigada, Senhor, nos abençoe a todos nós. Vós sois o nosso mestre, vós sois o nosso Padre, o nosso tudo nesse momento. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós, todos. Jesus, eu confio em vós. Confio em vós. Amém. Se tiver alguma Boa noite, colega povo. que teve dificuldade para entrar, vocês veem se vocês consigam orientar. Algumas pessoas não conseguiram entrar. Quem morar perto da outra, orienta para ajudar, tá bem? Muito obrigada, Deus abençoe, Deus lhe pague. Muito obrigada por tudo. Boa noite, coraçãozinho para todo mundo aí. gente. Ó. Boa Amém, noite. amém, coraçãozinho Até para a todo próxima. mundo. Vai ver todo mundo bem. Que Deus abençoe. É. Amém. Boa noite, boa semana.